Graça e paz, amados, uma alegria estarmos reunidos mais uma vez aqui na casa do Senhor para juntos celebrarmos o seu nome e para compartilhar da sua palavra, que só a palavra de Deus promove vida, vida com abundância. Jesus disse que Ele tem vida para nos dar e vida com abundância, e essa vida nos advém, essa vida nós recebemos quando nós compartilhamos da palavra dele, quando nós aprendemos com o Senhor os conselhos que ele tem para nos dar. Para mim é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui neste local que é santificado pela presença dos santos de Deus, da igreja de Deus. Muito em breve nós vamos estar aqui com alegria celebrando o seu nome. Eu gostaria de compartilhar nesta hora com os amados o texto de 2 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, diz assim a palavra do nosso Deus. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto diante do Senhor, conforme tudo quanto havia feito Davi, seu pai. E no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, abriu as portas do templo do Senhor e as reformou. E ele trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntando-os na praça oriental, e disse-lhes: Ó levitas, ouvi-me, santificai-vos agora, santificai o templo do Senhor, Deus dos vossos pais, limpai a impureza do lugar santo. Verso 6: Porque nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal diante do Senhor nosso Deus. Eles o abandonaram e desviaram o rosto da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Que Deus aplique a porção da sua palavra lida aos nossos corações. Amém, irmãos? Queridos, nós temos como proposta para a nossa meditação nesta hora o tema reconstruindo tudo que desabou. Reconstrução. Irmãos, quando nós pensamos nesse verbo reconstruir, reconstruir é o ato de tornar a edificar aquilo que se está em ruínas ou que nunca foi restaurado. É interessante que quando nós estudamos a arqueologia, na arqueologia, essa é uma ciência que pesquisa a história dos antepassados, a história das civilizações antigas, e a gente percebe que na arqueologia, um pedaço de argila, um pedaço de madeira, um objeto de ferro, alguma coisa que retrata um passado de glória, tem uma importância tremenda. Queridos, para nós também há uma necessidade da gente pensar e refletir sobre a importância de reconstruir as nossas vidas espirituais, de reconstruir a nossa caminhada com Deus, de reconstruir a nossa adoração como igreja, de reconstruir a nossa comunhão. Nós vivemos um tempo aí de isolamento, ainda estamos nesse isolamento social, e eu tenho certeza que muitos irmãos querem ter essa experiência que eu estou tendo agora, essa experiência de poder vir, sentar naquele lugarzinho que você tanto gosta, para ouvir a palavra de Deus, para cantar os altos louvores do Senhor. Irmãos, é incomparável essa sensação, como é gostosa essa sensação de estar aqui. Sabe, isso mostra que nós temos um caminho a trilhar agora, que é reconstruir a nossa caminhada como igreja, reconstruir a nossa caminhada no ajuntamento solene. E quando eu vejo a vida do rei Ezequias, a Bíblia diz que ele começou a reinar com 25 anos de idade, era um jovem. Então reconstruir as coisas de Deus é para o jovem, reconstruir as coisas de Deus é para aquele que tem meia idade, reconstruir as coisas de Deus é para aquele que se considera uma pessoa já adiantada em dias. Eu quero dizer para você que não importa a idade que você tenha, Deus quer te usar.
Deus quer usar você como ferramenta útil nessas horas, nessas últimas horas da nossa caminhada aqui com o Senhor na terra, porque nós sabemos que o Senhor virá. Nós precisamos assumir a nossa parte na reconstrução. Irmãos, é terrível quando a gente percebe que quantos lugares estão em ruínas. Quando a gente pensa em ruínas, lembramos da cidade de Pompeia, que foi destruída ali com o vulcão. Lembramos da cidade de Nínive, de Tiro, as grandes cidades antigas. Lembramos das cidades às quais Jesus queria pregar a palavra, como ele disse, falando acerca de Jerusalém, falando acerca de Tiro, de Sidom, de tantas cidades que Jesus passou ali pregando o evangelho restaurador. E quantos não quiseram ouvir esta palavra? Meus irmãos, quando nós pensamos em reconstrução, a primeira coisa que precisamos aprender é que Deus não gosta de ruínas. Deus não gosta de lugares arruinados. Deus não nos criou para que a nossa vida fosse uma derrota. Deus não nos criou para que a nossa vida fosse um fracasso, mas Deus criou você para que você fosse um louvor para Ele na terra. Deus criou você para que você seja o templo vivo dEle. Deus criou você para ser uma pessoa cheia de fé. Deus criou você para ser o tabernáculo de Deus levantado nessa geração. Portanto, se preocupe com isso, meu irmão. Desculpe, se preocupe com esse desafio que o Senhor nos dá de reconstruir. É interessante que o rei Ezequias, a Bíblia diz que o primeiro passo para ele reconstruir as coisas concernentes a Deus é que no verso 2 diz: e ele fez o que era correto, ele fez o que era reto diante do Senhor, conforme tudo quanto havia feito Davi, seu pai. Veja que a palavra de Deus nos mostra que Ezequias, ele era um homem da descendência de Davi, ele era da mesma tribo de Davi, mas ele não era necessariamente filho de Davi, porque, se não me falha a memória, a palavra de Deus nos diz que Ezequias, ele era filho do rei Acás, se não me falha a memória, era isso. E diz a palavra que o seu pai não teve nada de bom para dar para ele, não, porque diz a palavra que Acás fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Veja aqui no capítulo 28, Acás tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e ele não fez o que era correto diante do Senhor. Então, o que é que aconteceu com Ezequias? Ele deixou aquele modelo que não servia de lado, e ele disse: olha, eu vou seguir nos passos de Davi. Sabe por que ele fez isso, irmãos? Porque diz a palavra de Deus que Davi era homem segundo o coração de Deus, um homem que pecou como eu e você, um homem cheio de falhas como eu e você, mas um homem que estava preocupado com a reconstrução espiritual na sua vida. Então diz a palavra que Ezequias, ele não andou segundo os passos do seu pai biológico, mas ele andou segundo os passos do seu pai espiritual, do seu exemplo de fé. Ei, meu irmão, minha irmã, você precisa ter alguém como exemplo de fé. Você, quando olha para alguém que está preocupado com a vida espiritual, que está preocupado em engrandecer o nome do Senhor, que está envolvido em trabalhar na obra do Senhor, é essa pessoa que você tem que ter como exemplo na sua vida. Diz a palavra que Ezequias fez o que era reto diante do Senhor. Será que nós estamos fazendo o que é reto diante do Senhor? Eu sei que você, como servo de Deus, você como serva de Deus, você que ama o Senhor, mesmo com, sabe, as falhas que nós temos como ser humano, mas nós levantamos a cabeça. Deus quer que você levante a cabeça, sabe, você ande, como ele falou para aquele homem que estava ali prostrado, aquele paralítico, disse: olha, levanta, toma o teu leito e anda, porque eu vou construir uma nova história na sua vida. É isso que Deus quer, e Deus está fazendo. Deus não está parado, irmãos. Nós cremos num Deus ativo, num Deus vivo, que está operando nas nossas vidas, que está restaurando as nossas vidas, que está consertando aquilo que precisa de conserto, que está azeitando aquelas partes que precisam de óleo. Oh, maravilha de Deus!
Quantas vezes nossa vida tem situações que na nossa vida está rangendo, né? Eu disse aqui para o pastor, eu estou meio enferrujado de tanto alguns meses que a gente não vem pregar aqui no púlpito, a gente fica com as pernas bambas, né? Tremendo, mas o Senhor é aquele que azeita a nossa vida, é aquele que nos azeita com óleo do Espírito Santo. Eu me lembro de um irmão que ele sempre levava um vasinho de óleo no bolso, mas não era óleo ungido não, como muitas pessoas fazem, a 3x2 chega e sai ungindo em tudo quanto é lugar. Não, ele quando ia para uma casa, ele não aguentava ver uma porta rangendo, que ele colocava um olhinho ali, e quando nós saímos daquele culto, ele deixava aquela casa um pouco melhor, porque os donos daquela casa já sabiam que se porta rangendo, aquele irmão chegava, azeitava ali, e aquela porta parava de ranger. Quantas áreas da nossa vida muitas vezes estão rangendo, por necessidade da ação do Espírito Santo de Deus, da Palavra de Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos aprender, que Deus não gosta de ruínas, Deus não gosta de coisas que não estão aperfeiçoadas diante dEle, porque Ele é aquele Deus que aperfeiçoa, é o Deus que restaura, é o Deus que transforma. Mas tudo isso Deus faz a partir de um homem e de uma mulher de Deus. Esse homem e essa mulher de Deus, essa pessoa de Deus é você. Essa pessoa de Deus sou você e eu. Tome a iniciativa que Ezequias tomou. Versículo 3, e no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, a primeira coisa que ele fez, abriu as portas do templo e as reformou. O templo estava em ruínas, desde o tempo de Acais, desde o tempo dos reis antepassados. As pessoas não iam ali ao templo, as pessoas abandonaram a adoração. Irmãos, é uma preocupação nesse tempo que nós vivemos. Nós passamos alguns meses aí fora do ajuntamento solene na igreja. E quantos vão ficar sossegados depois de cessar essa pandemia? Talvez, eu vou cultuar em casa. Tudo bem, Deus está presente na sua casa. Mas, irmãos, é inigualável estarmos no templo adorando a Deus, estarmos reunidos com os irmãos. Essa era a preocupação de Ezequias. Ele disse, eu vou restaurar as portas do templo, eu vou reativar a adoração ali, porque é ali que Deus fala através da sua palavra, é ali que o povo é edificado, é ali que nós recebemos o conselho de Deus. Irmãos, lembremos disso, precisamos retomar a nossa vivência espiritual como igreja. Segundo aspecto, Deus sempre levanta servos quando Ele deseja reconstruir alguma coisa, assim como Ele levantou Ezequias. Eu fico pensando, o texto não diz, mas Ezequias nos seus momentos de orações, de clamores a Deus, Deus, o que eu devo fazer? Por onde começar? Muitas vezes nós temos dificuldade de começar. Quantos projetos que estão no papel e a gente tem dificuldade de começar? E aí nós precisamos pedir a Deus, buscar a presença de Deus, dizer, Senhor, por onde começar? E Deus fala para Ezequias, começa pelas portas, começa aí do começo, da entrada do templo. E assim ele fez. Ele no primeiro ano do seu reinado, abriu as portas. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Urgência em fazer o trabalho de Deus. Porque ele poderia dizer assim, o primeiro ano é ano de não se mexer em nada. Primeiro ano é ano de observação. Isso estaria perfeitamente correto. Uma mente lúcida vai saber que não se muda nada de um dia para o outro. Nós temos que ter aquela sabedoria de Deus, de saber onde tocar, de saber como agir. Mas é interessante que aqui esse contexto era outro, irmãos, a urgência era grande, porque o povo de Israel estava disperso, o povo de Israel estava frio espiritualmente e havia uma urgência. Por isso que a Bíblia diz que no primeiro mês do primeiro ano, ele disse, é agora que eu vou tomar a iniciativa de restaurar, é agora ou nunca. Tem situações na nossa vida que é assim,
É agora ou nunca. Ou eu abandono aquele pecado de estimação, ou eu nunca vou abandoná-lo. Ou eu tomo a iniciativa de ter uma comunhão maior com Deus, ou eu nunca vou fazer. Então, meu irmão, Deus quer que nós tenhamos iniciativa, porque Ele é um Deus de iniciativa. Então, Deus usa pessoas que têm iniciativa, como Ezequias, que ele queria limpar o templo, ele queria restaurar o templo, ele queria tirar os escombros, ele queria abrir as portas, ele queria restaurar a vida de culto, de adoração ao nosso Deus, ali naquele momento, naquela história do povo de Israel. Irmãos, terceiro lugar, diz a palavra que ele santificou. Olha o que é que ele diz aqui no verso 4. E ele trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntando-os na praça oriental. Buscou o ajuntamento do povo e disse-lhes: ó levitas, ouvi-me, santificai-vos agora. Santificai o templo do Senhor, nosso Deus, Deus dos vossos pais. Limpai a impureza do santo lugar, porque nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal diante do nosso Deus, e o abandonaram, desviando o rosto da sua habitação, e deram-lhe as costas. Então, algumas coisas nós aprendemos aqui. Ezequias aprendeu que Deus não gosta de ruínas, sejam ruínas físicas ou espirituais. Deus abomina ruínas, porque Deus é um Deus de edificação. Deus é um Deus de levantar pessoas, de levantar lugares, de restaurar sociedade. Diz a palavra que Ezequias foi o servo que Deus usou para aquele momento, porque ele tinha prontidão, estava disposto a fazer a obra, mas ele se santificou também. Irmãos, que nós possamos ter a vida de Ezequias como exemplo para a nossa vida. Ezequias foi considerado um dos maiores reis de Judá. Ele foi um líder e foi um reformador espiritual na vida do povo de Israel. A Bíblia dedica alguns capítulos fundamentais acerca da sua história. Deus também quer contar a sua história. E na sua história, Ele não quer contar fracassos, ruínas. Ele quer contar que você é um vitorioso na fé. Ele quer contar que você é uma pessoa que edificou para a glória dele. Ele quer contar com você para essa reconstrução. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja conosco, e é uma alegria muito grande retornar a este lugar. A paz do Senhor.